Roteiro 2, a sua tentativa de perfeição está travando você. Oi, eu sou Alcione Maruco, sou especialista em comunicação e eu estou acompanhando você nesta jornada Comunique-se. São 12 passos para auxiliar a sua comunicação eficaz. E nós estamos a cada dia desenvolvendo uma área, uma habilidade, trazendo luz para você entender melhor como nós temos mecanismos e ferramentas para melhorar a sua apresentação na frente das câmeras, na frente de um público que você quer impressionar com uma ótima palestra. Então eu sou a sua coach, eu sou a sua tia Alce para auxiliá-la nesse caminho. E é uma delícia estar aqui com você, porque você está desenvolvendo a área mais importante da atualidade. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre o seu excesso de busca de perfeição. Esse é um erro muito comum de quem está iniciando nesse processo de se comunicar melhor, de destravar a comunicação, de perder a vergonha de estar de frente de um público grande ou em frente às câmeras. Às vezes nem precisa ser um público grande mesmo. Às vezes um grupinho pequeno já te intimida. E é isso que nós vamos trabalhar ao longo da nossa jornada Comunique-se. Você também pode acessar a nossa mentoria individual para que você receba um atendimento mais personalizado, mais focado nas suas necessidades pessoais, e o link está logo abaixo na descrição do vídeo. Já aproveito para te convidar para me seguir, se inscrever no canal e acompanhar tudo que a gente vem entregando aqui. Bom, eu quero falar para você que esse excesso de perfeição, essa busca pelo ideal, essa situação é uma ilusão que a gente cria na mente. Parece até que é de propósito para evitar que a gente realmente entre nesse rio e flua com ele. Você precisa simplesmente começar. Você sabe dessa história? Tem muita gente que é assim, começa a planejar o vídeo, aí gasta alguns dias planejando, depois gasta alguns dias planejando o cenário, depois ela começa a gravar e tudo que ela vê, ela não gosta. Edita, mexe daqui, mexe dali, contrata uma agência especialista, mesmo assim você olha e fala, tem alguma coisa errada. O problema não é o vídeo. Muitas vezes o problema não é o conteúdo. O problema é o personagem que você criou e é difícil de sustentar. A naturalidade é que vai trazer leveza para essa situação que, de forma geral, tem algum tipo de estresse envolvido. Na hora que fala assim, Alcione Maruco, na frente de quem quer que seja, a gente sente uma emoção diferente, não é? Acelera o batimento cardíaco. Então, a exposição, ela tem um coeficiente de estresse inerente, faz parte. Qualquer pessoa, eu acredito que qualquer pessoa, mesmo um grande apresentador, um apresentador de multidões, um apresentador calejado, em determinadas situações, por conta de alguma situação específica que mexe na sua emoção, ele reage fisicamente à exposição. Então, primeiro passo, primeira verdade que nós temos que entregar para você, é desafiador, mas pode ser treinado, pode ser melhorado e pode ficar leve, gostoso. Então, a primeira coisa desse vídeo, a primeira lição do dia de hoje é: baixe as suas expectativas, construa algo simples e entenda que o primeiro vídeo, lá quando você estiver no futuro, você vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, meu Deus, como é que eu fui assim, como é que eu fiz assim? É o começo, é o primeiro passo. Então, não se exija demais, ok? Vamos por partes, passo a passo, galgando os nossos objetivos e a melhora que virá com certeza. Então, agora vamos falar de algumas áreas, algumas partes desse primeiro vídeo, ou desses primeiros vídeos da sua iniciação na comunicação, que merecem observações práticas. Primeira coisa, se você criar um personagem distante da sua realidade, vai ficar dificílimo sustentar isso por muito tempo. Por exemplo, você é uma pessoa super relaxada, você é simples, mas você vem pra frente do vídeo querendo fazer uma linha sofisticada. E aí aqui você tá o tempo todo maquiada, de escova, de terninho, mas na rua você não é assim. No seu dia a dia, até na sua profissão, você não é assim. O que vai acontecer? É uma vestimenta difícil de sustentar. Eu fiquei pensando assim, porque eu me lembrei de Davi com Saul. Você conhece a Bíblia? Você lembra que Saul virou para Davi e disse assim, coloca a minha armadura para você enfrentar Golias. Aí Davi vestiu a armadura, mas Saul era muito mais alto, era um homem mais corpulento que Davi. O que aconteceu? Davi não se sentia confortável com aquela armadura. Ainda que ela tivesse, nossa, a autoridade do rei, Saul era rei, estou usando a roupa do rei.
Olha, é uma grande vestimenta, é uma vestimenta que pode me proteger. Mas Davi não se sentia bem. Então eu quero dizer o mesmo para você. Se você vier para frente das câmeras fazendo um personagem que não é você, usando uma roupa que não te cabe, você não vai ser vitorioso contra Golias. Quem é Golias? O seu medo, a sua autoestima, vou dizer baixa, mas ela pode estar abalada, a incerteza, se você está agradando. Então são vários Golias que você vai ter que derrubar para viver a plenitude do reinado na comunicação. Eita glória! Espero que você esteja entendendo a metáfora. Você precisa vir para cá falando da sua verdade, porque senão fica muito difícil resistir. É um trabalho de intensas emoções, onde você tem que estar aqui, olha, prestando atenção em tantos detalhes. É preciso que você esteja confortável, é preciso que você esteja se divertindo, vendo o objetivo nisso que você está fazendo. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Quem é você na frente das câmeras? Quem é você na palestra, na reunião? Você está fazendo um tipo? Porque, deixa eu te contar uma coisa. Essa menina aqui, ó, oi, a câmera, ela vê tudo. É quase como um raio-x da sua alma. Se você estiver fazendo tipo, dá pra ver. Dá pra ver, você vê quando a pessoa tá fazendo um teatrinho danado. E aquilo que a gente tá fazendo aqui, profissionalmente, eu tô compartilhando com você verdades profissionais. Se não te soar verdadeiro, não pega, não cola. Tá me entendendo? Então, essa é uma dica muito importante para você. A outra coisa muito importante é identificar o seu conteúdo. Isso você precisa de tempo para descobrir. Para essa temática, para esse tópico da sua comunicação, é preciso e você deve sim gastar tempo. Deve conversar com conselheiros, deve conversar com você mesmo, deve pesquisar no seu portfólio. Porque eu mesma tenho várias possibilidades. Eu posso falar aqui de algumas coisas que são as coisas que eu me desenvolvi, são as habilidades que eu desenvolvi na minha vida. Só que muitas delas que as pessoas próximas diziam, fala disso, fala daquilo, eu não tinha vontade de estabelecer um trabalho de comunicação com as coisas que as pessoas achavam. A Bíblia diz assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Escute conselhos, porque às vezes até o fato de você não segui-los vai te ajudar a chegar no ponto certo. Porque saber o que se vai dizer é muito importante. É fundamental para que você se sinta confortável. Eu já disse isso em outros vídeos. Se você começar a falar de coisas que você sabe superficialmente, você vai se sentir muito inseguro, insegura. Você aí sim vai ficar sempre com aquela situação em estado de alerta, em estado de estresse, parecendo que está devendo alguma coisa para alguém. Fale daquilo que faz muito sentido para você. Isso vai trazer verdade para quem estiver te ouvindo, para quem estiver te assistindo. E vai te sustentar na comunicação online por muito tempo. Eu comecei esse vídeo dizendo que era muito importante você não se tornar perfeccionista demais, porque isso poderia ser um entrave à sua fluência na comunicação interpessoal. Mas é importante a gente ressaltar que determinados cuidados vão trazer polimento, beleza e, como vou dizer, vai tornar o seu vídeo mais agradável. Então, investir em uma boa luz é muito importante. Ter um cenário minimamente pensado, eu acho muito importante. Apesar de eu ver muita gente até assim, projetada, fazendo as coisas com o cenário atrás muito feio, desarrumado, a gente tem que dizer que são poucas pessoas que podem fazer isso. Então, quando você for fazer o seu primeiro vídeo, pense minimamente nas condições ideais. Quanto mais clean, melhor. Veja um cenário que não interfere diretamente no que você está fazendo. Procure trabalhar com uma boa luz, né? Eu estou aqui, por exemplo, olha, tem uma luz aqui, tem uma luz de frente, tem uma luz lateral. São 3 tipos diferentes de formatos de luz. Isso dá ao vídeo, à minha própria aparência, um tratamento que, obviamente, quando eu vou olhar, me agrada mais. Então, hoje, você que está chegando nesse universo agora, você tem um
mundo inteiro de informação, dando para você tudo muito mastigado. Você entra em qualquer plataforma de marketplace, você acha todo tipo de instrumentos, de ferramentas para tornar o seu vídeo excelente. Então, não tem porquê você não usar isso a seu favor, para que, ao olhar o seu vídeo, você diga, ficou legal. Então, use sim as ferramentas mínimas. Um cenário bonitinho, que concorde, né, em cores. Por exemplo, aqui eu escolhi um cenário que traz para você, pelo menos essa era a minha intenção, como se a gente estivesse no escritório da minha casa, né? Você tem uma luz que favorece as suas feições, a sua fisionomia, um bom microfone. Você não precisa começar com o melhor microfone de todos, mas é interessante que você pense em luz, ambiente e som, porque afinal de contas, para que você me entenda bem, é preciso que você me escute bem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha aproveitado cada informação. Lembrando que é uma construção, nós estamos numa jornada onde a cada passo você vai evoluindo em uma área dentro da comunicação intencional. Hoje nós falamos que o excesso de perfeccionismo pode derrubar você. Fica preparando, se exigindo muito e não posta nada. Isso tem derrubado muitos excelentes profissionais e feito com que eles fiquem no limbo, no ostracismo, feito com que a voz deles fique estrangulada, porque estão sempre querendo mais daquilo que ainda nem começou. Outra coisa que a gente falou que foi importante, o primeiro é o começo, é o início, é o embrião. Então essa semente tem que ser plantada, ainda que seja uma semente pequenininha, que você quando chegar lá na frente olhe para trás e falar, meu Deus, olha como é que eu comecei. Mas é tão legal isso, é tão legal poder saber que você vai evoluir nessa caminhada. Outra coisa importante, cuidado com a sua personagem, se ela não for, se ela não fizer sentido para você, se ela não for real, se não for a sua verdade, vai ficar difícil de carregar a armadura grande, assim como Davi não suportou a armadura do rei. Parecia muito atraente, né? Usar a armadura do rei, mas na hora de lutar, na hora de se colocar, ele precisava de algo que não o atrapalhasse e algo que realmente ele se sentisse seguro. A mesma coisa com essa personagem que você vai trazer para frente das câmeras, para uma palestra e para todas as formas de comunicação que você vai utilizar na sua caminhada profissional e até pessoal. E para fechar, excesso de perfeccionismo atrapalha, mas o desleixo também não é bem-vindo. Então pensar um cenário agradável, numa luz incrível. O que é luz incrível, Alcione? É muita luz. Pouca luz, você fica abatido, né? Você fica envelhecido. Põe muita luz, você fica lindo, linda, você fica reluzente. Então, muita luz, invista nisso. Um bom telefone, não precisa ser o mais poderoso, mas um telefone que te dê, que tem uma memória boa para gravar vídeos mais longos, por exemplo, é importante. E um microfone que faça com que a sua voz chegue límpida e clara no seu interlocutor. Dito isso, você tem um material aí bem bacana para trabalhar durante essa semana e a gente se encontra semana que vem aqui no canal para falar mais de comunicação intencional. A gente se vê, tchau, tchau!